Temos assistido ao que pode vir a ser o início de uma grande crise econômica na chamada zona do euro, formada pelos países europeus que adotaram o euro como moeda. O pessimismo toma conta dos mercados em escala mundial e refreia o crescimento econômico. Uma das consequências é o medo e, consequentemente, a desaceleração da economia e a redução drástica da oferta de empregos em quase todos os países europeus. Felizmente, no mesmo período, temos observado um quadro bastante diverso e bem mais otimista em nosso país. O Brasil tem tido as menores taxas de desemprego e, segundo economistas, o mercado de trabalho brasileiro se encontra no seu melhor momento nos últimos 15 anos. Estamos praticamente a pleno emprego. Isso significa que toda a mão de obra disponível no mercado de trabalho está sendo utilizada de forma eficiente. Ou seja, o número de desempregados no Brasil está cada vez mais baixo, e tudo indica que essa taxa continuará girando em torno desse patamar e tem grandes chances de cair ainda mais. Ao lado disso, assistimos a uma geração recorde de empregos no país. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego sobre a relação anual de informações sociais demonstram a criação de mais de 15 milhões de empregos formais entre 2003 e 2010. Sendo que mais de 2.800.000 deles foram gerados entre 2009 e 2010. Mesmo com toda a crise da Europa, sem dúvida vivemos um cenário nunca antes vivido na economia brasileira, que, até então, era famosa pela sua alta taxa de desemprego e futuro incerto. Atualmente vivemos num momento ímpar no país. O Brasil é um dos 4 países emergentes do mundo que formam o bloco do BRIC. Brasil, Rússia, Índia e China, e é o que mais se destaca e o que vem demonstrando a maior e melhor musculatura econômica entre eles. Sabe por quê? Antes de falarmos sobre o Brasil, é interessante compreender um pouco mais sobre estes outros 3 países. A Índia tem sérios problemas internos. Com mais de 1 bilhão de habitantes, a grande maioria é pobre ou miserável. E fora dos grandes centros urbanos, o cenário é de pobreza extrema. Além disso, a população está subdividida em grupos etnolinguísticos, o que dificulta a fluidez da comunicação interna. O regime de castas impede a ascensão das classes mais baixas, muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil com as classes C e D. Quem nasce numa casta ficará nela a vida toda, fazendo com que aqueles que nascem pobres pensem que devem ser pobres pelo resto da vida. Isto complica muito o crescimento desse país, pois muitos deles não têm ambição e se contentam com o que têm. Ou seja, a mudança dessa realidade parece que não acontecerá em curto prazo. Além disso, a Índia é o país com o maior índice de analfabetismo, com 37% da população analfabeta dentre os 4 do BRIC. Já a Rússia vem de um longo período de socialismo, e, pelo fato de ter ficado tanto tempo fechada para o mundo, também se encontra com grandes problemas, desorganizada internamente e com dificuldades para crescer rapidamente. Muito embora tenha uma grande extensão territorial, o frio é predominante e chega a ser extremo na maior parte do ano, o que dificulta muito a atividade agrícola. Ainda sofre muito com movimentos de independência por ser uma unificação de povos diferentes e rivais. Tudo isso afasta investidores e dificulta seu crescimento. A China também sofre com o fato de ter vários grupos etnolinguísticos que a subdividem internamente. Assim como a Índia, o país encontra dificuldade na fluidez da comunicação interna. Assim como a Rússia, também sofre com movimentos de independência de etnias rivais. No entanto, é um país extremamente populoso e que está mudando seu quadro agora, partindo de um cenário em que a maior parcela da população era muito pobre. Muito embora de grande extensão territorial, necessita importar muita matéria-prima para seu crescimento. E o Brasil? Bem, para começar, podemos dizer que o Brasil não sofre com guerras internas, possui um único idioma em toda a sua extensão e é a maior reserva de água potável do mundo. Além disso, é abundante em riquezas de minério, sendo um dos maiores exportadores do mundo. Com um clima bom praticamente durante todo o ano e um excelente solo para a plantação, é também um dos principais produtores de gêneros alimentícios do mundo.
está praticamente livre de desastres naturais mais severos, como terremotos, tsunamis, furacões, tufões ou vulcões. O Brasil é um país pacífico e não possui inimizade com praticamente nenhuma outra nação. Por ser um país tropical e por ter uma enorme costa marítima, tem muitas praias e uma grande chance de aumentar os ganhos com seu turismo. E falando em turismo, teremos pela frente o privilégio de sediar uma Copa do Mundo em 2014 e uma Olimpíada em 2016, o que obrigará a melhorar a infraestrutura das principais capitais do país. Nossa economia está estabilizada já há um bom tempo e tem se tornado cada vez mais sólida. Nossa moeda vem melhorando frente às outras e ficando cada vez mais forte e respeitada. Além disso, o G6, grupo dos maiores investidores do mundo, não entende o alfabeto da Rússia, Índia e China, mas entende o nosso. Uma prova de todo esse potencial brasileiro está retratada nas capas de importantes revistas americanas, em duas das edições mais vendidas desde 1840, da The Economist e também na Newsweek. Além disso, nossa presidente Dilma Rousseff, capa desta edição da Newsweek, foi a primeira mulher a abrir uma Assembleia da ONU. Por isso, o Brasil tem atraído cada vez mais capital estrangeiro e aumentado o interesse para investimentos em nosso país quando comparado com Rússia, Índia e China, resultando em muitas indústrias e mais construção civil. E por falar em construção civil, nosso mercado imobiliário vem crescendo como nenhum outro no mundo, com um crescimento de mais de 300% no último ano. Já no campo da indústria, o governo brasileiro vem se colocando de forma firme frente aos problemas e fazendo bons acordos políticos ao redor do mundo, como, por exemplo, o acordo com a China, que trará mais de 12 bilhões de dólares de investimento para a construção de uma fábrica de iPad aqui no Brasil. Por todos estes assuntos, o Brasil tem sido cada vez mais notícia ao redor do mundo, e até Hollywood entrou nessa. Por tudo isso, o sentimento de otimismo frente à economia brasileira vem crescendo a cada dia, assim como a geração de empregos não parece que vai diminuir. O Brasil não só é o país emergente com maior destaque dentre os do BRIC, como demonstra maior estabilidade econômica e futuro promissor, superando os países de primeiro mundo. Sem dúvida, vivemos um momento ímpar e todos nós brasileiros podemos comemorar, pois tudo indica que teremos bons anos pela frente.